O tempo corria. Milhares de libras estavam sendo oferecidas em recompensa, pois a morte de Sir Danvers havia sido recebida como uma injúria pública. Mr. Hyde, contudo, desaparecera e estava fora do alcance da polícia, como se jamais tivesse existido. Boa parte de seu passado foi desenterrada, na verdade, e toda ela infame. Eram histórias sobre a crueldade daquele homem a um tempo tão violenta e desumana, sobre sua vida desprezível, de suas estranhas relações, da inimizade que parecia ter cercado sua vida. Acerca de seu paradeiro, porém, nem um único palpite. Desde o momento em que deixara sua casa no Sorro, na manhã do assassinato, simplesmente desaparecera do mapa. Aos poucos, à medida que o tempo passava, Mr. Utterson começou a se recuperar daquele estado tão intensamente alarmado e a se apaziguar um pouco. A morte de Sir Danvers havia sido, de acordo com sua visão das coisas, mais do que vingada pelo desaparecimento de Mr. Hyde. Agora que aquela influência negativa já não estava mais presente, uma nova vida começara para o Dr. Jekyll. Saiu de sua reclusão, restabeleceu suas relações com os amigos, voltou a ser o seu convidado e anfitrião familiar. E agora mostrava-se inclinado à religião, ele que sempre fora conhecido por suas ações de caridade. Estava ocupado, ficava um bom tempo na rua e praticava boas ações. Seu rosto parecia franco e luminoso, como se ele tivesse uma consciência interna do serviço que prestava. Por mais de 2 meses, o médico ficou em paz. No dia 8 de janeiro, Utterson jantara na casa do amigo, junto com um pequeno grupo. Lanyon estivera presente e o anfitrião olhava de um para o outro, como na época em que eram um trio inseparável de amigos. No dia 12 e depois dia 14, o advogado encontrou suas portas fechadas. "O doutor tem ficado em casa", disse Polly, "e não tem recebido ninguém." No dia 15, Utterson fez nova tentativa e, mais uma vez, foi mal sucedido. Tendo se acostumado ao longo dos últimos 2 meses a ver o amigo quase que diariamente, sentia-se abatido com aquele retorno à solidão. Na quinta noite, recebeu West para jantar. Na sexta, foi até a casa do Dr. Lanyon. Pelo menos ali foi admitido. Quando entrou, porém, ficou chocado com a mudança ocorrida na aparência do médico. Sua sentença de morte estava escrita de maneira legível no rosto. O homem corado empalidecera. Sua carne minguara, estava visivelmente mais careca e mais velho. No entanto, não foram estes sinais de uma repentina decadência física que chamaram a atenção do advogado, mas uma expressão no olhar e uma atitude geral que pareciam testemunhar algum terror firmemente arraigado na mente do Dr. Lanyon. Era pouco provável que o médico estivera à beira da morte. Por outro lado, Utterson era levado a suspeitar do contrário. Sim, pensou ele, trata-se de um médico e deve saber o estado em que encontra-se e que seus dias estão contados. E esse conhecimento é mais do que tem condições de suportar. Quando, porém, Utterson fez um comentário sobre o seu aspecto doente, foi com um ar de grande firmeza que Lanyon declarou-se um homem condenado. "Sofri um choque", disse ele, "e jamais irei me recobrar. É uma questão de semanas agora. Bem, a vida tem sido agradável. Eu gostava da vida, sim, senhor. Às vezes acho que se estivéssemos a par de tudo, ficaríamos mais satisfeitos em ir embora." "Jekyll também está doente", observou Utterson. "Por acaso o tem visto?"
A expressão do rosto de Lenion mudou. Porém, e ele ergueu a mão trêmula. Não quero mais ouvir falar no Dr. Jekyll, disse num tom de voz alta e irregular. Para mim, chega dessa pessoa e peço que me poupe qualquer alusão a um homem que considero morto. E após uma pausa considerável, não há nada que eu possa fazer? Nós três somos velhos amigos. Lenion, não viveremos o suficiente para fazer outros. Nada pode ser feito, retorquiu Lenion. Pergunte a ele. Ele não quer me ver, disse o advogado. Isso não me surpreende, foi a resposta. Algum dia, Utterson, depois que eu estiver morto, talvez o senhor venha a descobrir o que está certo e o que está errado nesta história toda. Não posso lhe dizer. Até lá, se puder sentar-se comigo e conversar sobre outros assuntos, por favor, fique e faça-o. Mas, se não for capaz de evitar este maldito tópico, então, pelo amor de Deus, vá embora, pois não posso suportá-lo. Assim que chegou em casa, Utterson sentou-se e escreveu para Jekyll, reclamando de ter sido excluído de sua casa e lhe perguntando a razão daquele infeliz rompimento com Lenion. No dia seguinte, recebeu uma resposta longa, cuja escolha de palavras se tornava com frequência bastante patética e cujo sentido geral, às vezes, se fazia muito misterioso. A rusga com Lenion era irreparável. Não culpo o nosso amigo, escreveu Jekyll, mas compartilho de sua opinião de que jamais devemos voltar a nos encontrar. Pretendo daqui em diante levar uma vida de extrema reclusão. Não deve ficar surpreso, tampouco deve duvidar da minha amizade. Se mesmo para o senhor minha porta se encontrar fechada com frequência, terá de aceitar que eu siga por meu próprio e sombrio caminho. Trouxe para mim mesmo uma punição e um perigo que não posso nomear. Se eu for o maior dos pecadores, então sou também o maior dos sofredores. Eu não pensava que nesta terra havia espaço para sofrimentos e terrores tão degradantes. Há somente uma coisa que pode fazer, Utterson, para tornar meu destino mais suave: respeitar o meu silêncio. Utterson ficou surpreso. A influência negativa de Hyde havia desaparecido. O médico retomara suas antigas atividades e amizades. Uma semana antes, as perspectivas sorriam com todas as promessas de uma velhice alegre e honrada. Agora, de uma hora para outra, a amizade, a paz de espírito e todo o sentido de sua vida estavam em ruínas. Uma mudança tão grande e imprevisível fazia pensar que talvez estivesse louco. Mas, em face do comportamento e das palavras de Lenion, devia haver motivos mais profundos para tudo aquilo. Uma semana mais tarde, Dr. Lenion ficou acamado e em pouco menos de 2 semanas estava morto. Na noite seguinte ao funeral, durante o qual se sentira bastante triste, Utterson trancou a porta de seu escritório e, sentando-se ali à luz de uma melancólica vela, apanhou e contemplou um envelope. Ali estavam a caligrafia e o selo de seu finado amigo. Confidencial. Para ser aberto apenas por G. J. Utterson. E em caso de sua morte prévia, que seja destruído sem ser aberto. Estava escrito no envelope de maneira enfática. O advogado tinha medo de inteirar-se do conteúdo. Enterrei um amigo hoje, pensou. E se isto aqui me custar outro? Então condenou seu próprio medo como uma falta de lealdade e rompeu o lacre. Dentro havia outro envelope selado do mesmo modo sobre o qual se escrevia:
não deve ser aberto até a morte ou o desaparecimento do Dr. Henry Jekyll. Utterson não era capaz de acreditar em seus olhos. Sim, a palavra era desaparecimento, mais uma vez, como naquele testamento insano que ele devolvera havia muito ao autor. A ideia de um desaparecimento e o nome de Henry Jekyll estavam associados. No testamento, contudo, a ideia adivinha da sinistra sugestão daquele Hyde inscrevia-se ali com um propósito bastante óbvio e terrível, escrita pela mão de Lennion. O que poderia significar? Uma enorme curiosidade apossou-se do destinatário, um desejo de não respeitar a proibição e mergulhar imediatamente no cerne daquele mistério. Mas a honra profissional e a lealdade ao falecido amigo eram obrigações severas. O envelope foi repousar no canto mais distante de seu cofre pessoal. Uma coisa é mortificar a curiosidade, outra coisa, vencê-la. É de se duvidar que daquele dia em diante, Utterson tenha desejado com igual intensidade a companhia do amigo que sobrevivera. Pensava nele com carinho, mas seus pensamentos eram inquietos e receosos. Chegou a ir procurá-lo, mas talvez tenha ficado aliviado ao não ser admitido. É possível que em seu íntimo preferisse falar com Polly na soleira da porta, cercado pelo ar e pelos sons da cidade, do que ser recebido naquele cativeiro voluntário para se sentar e conversar com aquele inescrutável recluso. Polly não tinha, aliás, novidades muito agradáveis para relatar. Parecia que o doutor estava mais do que nunca confinado ao escritório acima do laboratório, onde, às vezes, chegava mesmo a dormir. Estava desanimado, tornara-se muito silencioso. Não lia, era como se algo lhe ocupasse a mente. Utterson se acostumou a tal ponto ao caráter invariável daqueles relatos que aos poucos a frequência de suas visitas começou a diminuir.